convidado nesse lugar para poder mais uma vez nos trazer algo da parte de Deus. Quero louvar a Deus por toda a igreja que está aqui reunida para junto congratular, junto enaltecer ao Santo de Israel. Peço por gentileza que a igreja pode tomar seu assento, por favor. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que já estava com saudade deste povo que faz parte aqui dessa congregação. Quero agradecer de coração pelo convite facultado pelo pastor Adamildo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua esposa, a Ruth, a vida dos obreiros que estão aqui na minha retaguarda, ao pastor Daniel, ao presbítero Manuel, ao presbítero Joaquim, a pastora Eliette, que está aqui na minha retaguarda. Louvo a Deus pela vida também do diácono Emanuel, se não me foge a memória. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Eu quero lhes trazer algo da parte de Deus nessa noite. Abram vossas Bíblias, por favor, no Evangelho escrito por João nessa noite. Eu sei que Deus, Ele vai falar conosco através da sua intrínseca palavra de Deus. Aleluia. Essa noite Deus tem algo. Quero verbalizar de coração a minha gratidão a Deus por estar aqui. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo o de número 17. Iremos ler o versículo de número 8, versículo de número 9, versículo de número 10, versículo de número 11, versículo de número 12. Iremos pular para o verso de número 14 e o verso que ocorremos no verso 17. Localize o texto da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que nessa Deus tem algo para falar conosco através da sua santa e poderosa palavra. Quem encontrou, diga amém. Podemos ler? Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Verso 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 17, para a gente complementar a leitura. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, igreja? Igreja do Senhor, povo de Deus, como já avisei aqui para os irmãos que para mim é motivo de alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos para poder congratular com a igreja. Já era um desejo do meu coração poder estar aqui nessa noite para junto a gente pregar, adorar a Deus. Nós estamos tratando algo importante sobre oração.
O círculo de oração é algo importante, é algo de grande relevância na vida da igreja, porque ela é exclusiva somente para a oração. E aqui nesse capítulo de número 17, aqui nós temos, senhoras e senhores, a oração sacerdotal de Cristo. Por que eu digo oração sacerdotal? Para quem não sabe, Jesus Cristo, ele veio na função de um sumo sacerdote. Levantaram-se grandes sacerdotes, levantou Arão, levantou também a descendência de Arão, mas em nenhum momento se houve um sacerdote perfeito. Jamais se houve um sacerdote que oferecesse a Deus um sacrifício que perdoasse, que expiasse definitivamente o pecado do povo. E aqui, Igreja do Senhor, nesse capítulo de número 17, nós vemos que Jesus, ele roga no começo do capítulo, ele começa a rogar por si mesmo, e na segunda parte ele começa a rogar pelos seus discípulos. Na terceira parte ele começa a rogar pelos discípulos iminentes que irão vir depois de sua morte. Então nós vemos, Igreja do Senhor, que este evangelho, diante do aspecto estudioso, nós vemos que esse evangelho, ele mostra muitas controvérsias entre Jesus, fariseus, saduceus e escribas. Está escrito, Igreja do Senhor, em uma certa passagem bíblica, no mesmo livro em João, capítulo de número 21, no versículo de número 25, que diz: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fossem escritas, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, se relatassem todas as coisas minuciosamente acerca do que Cristo fez na face da terra. O evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas, eles apresentam uma sinopse, eles apresentam uma detalhação minuciosa acerca dos milagres de Jesus, acerca dos prodígios de Jesus, acerca do que Cristo fizera na face da terra. Mas em João, no evangelista João, nós temos algo diferente, Igreja do Senhor. O evangelista João, segundo alguns consideram que ele é o coração dos evangelhos escritos, e os evangelistas que escreveram os seus evangelhos, as boas novas, formam o coração da Bíblia Sagrada, porque nós temos Jesus Cristo, ele entrando em ação. Senhoras e senhores, nós sabemos, se não existisse o Antigo Testamento, certamente não haveria um Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é apenas um tipo do Novo. Então Jesus Cristo agora, ele vai fazer a oração que nós chamamos a oração sacerdotal, porque como a função de um sumo sacerdote, ele entra na oração. A natureza humana de Jesus, ela precisava se comunicar com o Pai. Todos nós que temos a natureza humana, todos nós precisamos se comunicar com o Pai. Jesus, ele eleva os olhos para o céu e começa a rogar. O evangelista João apresenta de modo claro, de modo inequívoco, a total deidade de Cristo. João apresenta a natureza espiritual, enquanto os demais evangelistas apresentam uma sinopse histórica dos fatos ocorridos na vida de Cristo.
Este evangelho tão inspirado por Deus, evangelho que foi escrito quando o evangelista João estava na cidade de Éfeso para combater as heresias que estavam tentando negar a deidade, negar a divindade de Jesus Cristo. E não é diferente, igreja do Senhor, em nossos dias. Muitos antagonistas da fé cristã têm se levantado para roubar o nosso fundamento. Muitos têm se levantado para roubar a nossa doutrina verdadeira, a doutrina que nega a deidade de Jesus Cristo. Então nós temos aqui que esse evangelho, ele foi destinado universalmente para a igreja dos dias odiernos, combatendo as heresias e revelando-nos a relevância da oração e da palavra de Deus. Nós temos dois fatores importantíssimos que nos levam à vitória: a oração e a palavra de Deus. Certa vez eu lendo, igreja do Senhor, certa vez eu lendo a palavra de Deus e vi que em Mateus 4, Jesus Cristo, ele venceu o diabo por 3 vezes só usando a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela tem um poder de esmiuçar, ela tem um poder de quebrar, ela tem um poder de mexer, ela tem um poder de transformar. Essa palavra que está sendo pregada para a sua vida nessa noite, você está se alimentando. O capítulo 17, ele revela a importância dos fatores que sustentam a igreja. Eu estava observando uma coisa interessante: a igreja sem palavra, a igreja sem a oração. O que acontece? O pecado entra, a divisão entra. A igreja que não está alicerçada na palavra de Deus, ela é facilmente derrubada por certas doutrinas que influenciam a nossa vida. A palavra ensina, a palavra instrui, a palavra consola. A oração evita o pecado entrar. Eu te digo uma coisa: onde não tem palavra, a heresia entra. Onde tem oração, a tentação entra. Mas aonde tem palavra, aonde tem oração, o mundanismo, ele não entra nas portas da igreja, porque sabe quem habita aqui dentro é Jesus. Vamos acelerar. Eu começo nessa noite relatando a importância da oração na vida do crente, igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo passou aproximadamente 3 anos e meio de ministério, 30 anos de obscuridade. Ele exerce seu ministério profético. Eu estava observando uma coisa interessante e disse: a classe que Jesus Cristo ele mais enfrentou não foi com a classe política, não foi com a classe do sistema pagão, não foi com a classe do sistema paganizado, porque nós tínhamos consciência, igreja do Senhor Jesus Cristo, a pior classe que Jesus Cristo enfrentou aqui na face da terra foi com a classe religiosa. Olhavam para Jesus e diziam assim: este não é o Messias. Nós esperamos um Messias valente, nós esperamos o Messias que vem da linhagem de Davi. Nós vemos o Messias que vem de poder e glória, que vem de poder e glória. A Bíblia diz que Jesus ele estava entrando
endemoniados, para dizer para a igreja de hoje, diz assim: Jesus é o Messias, Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal, o ungido do Senhor, aquele prometido pelo profeta Isaías. Aleluia. Nós temos aqui, igreja, algo interessante nessa exegese bíblica, que Jesus, ele ora. A principal vitória, o principal fator da vitória do crente é quando o crente ora. Crente que não ora, ele fica no mesmo lugar. O crente que não lê a Bíblia fica no mesmo lugar. Mas o crente que ora, o crente que lê a Bíblia, o crente que jejua, o crente que faz a obra, Deus, ele ouve o céu e dá vitória. E dizer assim, mocinho, o chicote está batendo, estão te humilhando, estão te apedrejando, mas enquanto estão apedrejando, eu estou vendo vocês brilhando, porque vocês estão lindos, vocês estão orando, vocês estão fazendo a obra, enquanto ajoelho no chão. O urbanismo não entra na igreja. Sabe o que é que fortalece a igreja? Muitos pensam que fortalece a igreja é pular daqui para pular igual pipoca, mas o que enche o verdadeiro avivamento da igreja é quando a igreja dobra seu joelho e o pecado não entra, e o pecado não entra. Jesus, ele disse assim para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Mas sabe por que não vai prevalecer? Porque a igreja, a verdadeira igreja, ela ora, a verdadeira igreja, ela busca, a verdadeira igreja, ela busca. Enquanto a igreja ora, o pecado não entra. Então se pode ir para a igreja, porque o pecado não vai entrar nessa igreja. Levante a mão nessa noite, vai. Agora, alguém está preparado aqui para sentir a palavra de Deus. Essa campanha não é diferente. Deus me trouxe aqui para dizer: aonde tem palavra, aonde tem oração, aonde tem mulheres que tem coragem de guerrear, o pecado não entra, o pecado não entra. Diabo não vai entrar na tua casa, não. Porque a tua nação, a tua magia não vai entrar. Não vai entrar, não vai entrar, porque na tua casa tem o poder de Deus. Imaginando algo interessante, Jesus era a oração sacerdotal de Cristo. Jesus Cristo já estava prestes a ir embora desse mundo, mas a preocupação de Cristo era que os seus discípulos não fossem influenciados por algumas doutrinas anticristãs, por algumas doutrinas antibíblicas. Quando Jesus ele fez essa oração, ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim, ele estava dizendo assim: Pai, guarda-os em teu nome. Eu vou embora, mas eu quero que o Senhor os guarde.
o Espírito que escuta as profundezas de Deus e nos revela. O Espírito, ele alcança o infinito do Espírito Santo para te revelar coisas extraordinárias, coisas grandes. Qual é a desculpa que você tem para abastecer a preguiça de ler a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela é o antídoto, ela é o remédio para a alma angustiada. Muitos entram em redes sociais procurando um profeta aqui para acolá. Mas em Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus outrora. E quando diz outrora, havendo Deus anteriormente falado de muitas maneiras aos pais através dos profetas, pode ler, a nós nesses últimos dias ele falou conosco através do seu Filho. Os profetas foram rejeitados, Jesus foi rejeitado. Quando a gente está olhando para a Bíblia, nós estamos vendo a face do Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos vendo a face de Jesus, nós estamos contemplando Yahweh e Yahvé. Mas por que muitas pessoas chegam na igreja, mas não querem? Chorando e canderei, charadecá. Procuram homens ilustres para massagear o seu ego, pregando uma teologia da prosperidade, um evangelho pois é uma disseminação do sistema religioso falando sobre essas heresias. Estou entrando aqui no verso de número 8, aonde Jesus ele disse: porque eles veem as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Jesus disse assim: porque lhes dei a palavra que me deste, eles receberam. Jesus é o Verbo, ou a palavra encarnada. Mateus capítulo 12, versículo de número 50 diz: quem é meu pai, quem é minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus e as obedecem. Todo aquele que faz a vontade de Deus, ele pode ser considerado pai, irmão, filho de Jesus Cristo, irmão de Jesus Cristo e filho de Deus. Em outra passagem da Bíblia Sagrada, em João capítulo 1, versículo de número 12 diz: mas a todos quantos vos receberam, Deus-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Você está recebendo qual palavra? Você está recebendo qual alimento? Você está recebendo qual alimento? Ainda é o mesmo, ainda é a palavra sustenta, a palavra edifica, ainda é a palavra.
Soriano. Você é filho de Deus. Você é herdeiro do céu. Você tem que aceitar a palavra. Você tem que meditar na palavra. Sabe por quê? Sabe por que muito crente é enganado, igreja do Senhor? Sabe por que muito crente ele é enganado? Porque não tem alicerce. Põe a casa na areia, eles colocam, edificam a casa na areia. Vem a tempestade, vem a chuva e derruba tudo. Mas aquele que edifica a casa na rocha, vem o vendaval, vem o vento, vem tudo do inferno, mas a casa está de pé. Precisamos, igreja, ser mordomos de nossa própria casa. Edifique a sua casa na rocha. Sabe por quê? Porque a doutrina dos nicolaítas não vai te sentenciar. Muitas vezes pessoas chegaram para mim pregando outro evangelho. Muitas pessoas chegaram para mim pregando outro evangelho e dizendo assim: isso aqui eu nem pulo, isso aqui eu não como, eu como a palavra. A verdadeira teologia é essa, a palavra de Deus. No verso 11 ele diz: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Esse verso está falando de unidade. Está falando de unidade. O que Jesus disse, igreja do Senhor: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Mas por que a igreja está dividida? Porque é pregador contra pregador, é pastor contra pastor, é pregador intrigado. Há uma divisão maior do mundo. Nós vemos que na igreja de Corinto, na igreja de Filipe, o apóstolo Paulo, ele pregou contra a divisão do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e não pode estar dividida. Tem que haver unidade. Essa é a casa espiritual onde vocês moram, igreja. Mas na sua casa, mas mãe não tem mais respeitado filho, nem filho tem mais respeitado mãe, nem irmão mais tem respeitado irmão. Aí o diabo ele entra e se apossa na casa, e a casa não prospera, porque a divisão. Eu te digo uma coisa: a sua casa deve ser o seu ministério, é dentro dela. Apesar que muitos duvidam de ti dentro da tua casa, mas é dentro da tua casa onde você vai fazer seu ministério, é que vai se converter o incrédulo. Às vezes, igreja, nós chegamos em casa cansados. Nós chegamos em casa cansados. Chegamos do trabalho enfadado. E a casa está dividida. Mas só é você, servo de Deus. Eu digo uma coisa: Deus escolheu você, Oliveira. Deus escolheu você para você fazer a diferença dentro da sua casa. Seu lar deve ser o remédio para o estresse, não a causa do estresse. A vida com seu marido deve ser a causa, o alívio para o seu estresse, mas não a causa para o estresse.
noite está com a vida toda dividida, mas a palavra, Deus me trouxe aqui para dizer para você, a palavra de Deus, ela tem o poder de mexer na tua estrutura. No verso 14, Jesus diz: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não sou do mundo assim como eu não sou do mundo. Eu te digo uma coisa, veio Jesus, não aceitaram Jesus. Veio o apóstolo Paulo, não aceitaram o apóstolo Paulo. Vieram os verdadeiros pregadores da nossa era e ninguém dá crédito, ninguém dá credibilidade. Esse que surge Noé, esse que surge João Batista pregando arrependimento, porém o povo, ele não se arrepende dos seus pecados. Vem tudo isso, muitos antagonistas. Ei, quem purifica, quem liberta é a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem liberta. A palavra de Deus é quem liberta. A palavra de Deus, a palavra que procede do trono de Deus é quem liberta. Não é sangue de bode, não é sangue de galinha, não é a ungida que liberta, mas sim o sangue, 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 o sangue de Jesus. Quem tem a marca, quem tem a marca, quem tem a marca. Não adianta o sincretismo religioso entrar, porque quem liberta é o sangue do Mashiach, é o sangue de Jesus. Quem liberta você é o sangue de Jesus. Não há outro instrumento. Muitos têm abandonado a palavra e tem usado outro tipo de mecanismo para processar movimentos completamente antagonizantes à fé cristã. Porém muitos engolem. Acabou. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é eterna, ela permanece para sempre. Surgem muitos aí enganando, negando a doutrina de Cristo, mas aquele que está unido com Cristo, ele jamais é enganado. Erga a bandeira, erga o alicerce, erga a bandeira da fé, porque o mal, ele não vai entrar dentro da tua casa, o mal, ele não vai entrar dentro da tua casa, da tua vida, nem da tua família, porque tua casa, ela está protegida. Igreja do Senhor, às vezes nós mesmos se questionamos, ficamos muitas vezes tristes por a gente não ver fruto da nossa mensagem. Eu pregando lá em Belém, em algumas igrejas, e disse: Deus, cadê os frutos? Jesus falou para mim: leia Mateus 3, meu filho, quando ele estabelece a parábola do semeador. A semente que caiu em terra boa, outros caíram em espinhos, outros caíram em pedras, mas outras caíram em terra boa. Eu quero dizer algo para você: lance a semente, porque depende do coração da pessoa aceitar a palavra. Se teu coração for bom, tu vai aceitar a palavra. E eu pregando disse: meu Deus, obrigado pela resposta. Meu pai, que é pastor, chegou para mim, disse entristecido, e falou: filho, eu não vejo, estou vendo fruto da minha mensagem, o que está acontecendo com o povo? Eu disse: olha aí, as lágrimas caíram dos seus olhos. Isso tem a palavra de Deus. Jesus pregava, o apóstolo Paulo pregava 3 vezes sobre o naufrágio, mas o que vale é a palavra de Deus, não é outro instrumento, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de te libertar. Onde habita a palavra, o pecado não entra. Onde habita a palavra, o pecado não entra.
Eu já quero concluir essa mensagem aqui, dizendo para você nessa noite: aonde há palavra, aonde há oração, aonde há jejum, o diabo não entra para dentro dessas portas, porque quem habita aqui é o Espírito Santo de Deus. Fica de pé, igreja, nessa noite adorando. Fica de pé agora adorando nessa noite. Fica de pé nessa noite adorando. A palavra, ela tem o poder. A palavra, ela mexe. A palavra, ela mexe com a tua estrutura. Choreando, ecloderei, cloderei, choreanda, recloderei, choreando, eclai. Nessa noite, igreja do Senhor, tem crente aqui que vai ser renovado através da palavra de Deus. Quando você chegar em casa, vai dizer: foi a palavra que me libertou. Os homens de Deus são presentes para por favor, todos vocês aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor David, vem cá, pastor, por favor. Pastor David, vem cá, por favor. Glória a Deus. Todos vão ver aqui perto de mim, povo. Glória a Deus. Deus levantou os senhores, colunas, para fazer a obra de Cristo. Está abrindo no teu lar, mas o diabo não tem o poder de mexer com a tua casa, com a tua família. Amém? Dê um passo aqui para frente, por favor. Vamos fazer uma oração por todo você, em nome de Jesus. Pode vir aqui para frente, em nome de Jesus. Que o espírito contrário, ele vai ser expulso da tua vida. Pode vir mais aqui para frente, em nome de Jesus. Eu começar a orar nessa noite. Pode vir nessa noite, pode vir, sem medo. Aleluia. Os obreiros podem pôr as mãos na cabeça dos irmãos, para em nome de Jesus Deus libertar. Pode ir, pastor, pode ir, em nome de Jesus. Vai libertando o Senhor nessa noite. Todo laço, toda obra contrária agora, vai libertando o Senhor. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir sem medo. Agora, não, Jesus, toda a cadeia do império das trevas vai libertando o Senhor, vai libertando agora. A palavra de Deus, ela tem o poder de libertar. A palavra de Deus, ela tem o poder, vai quebrando o céu da glória. Todo laço de morte agora, todo inimigo arquitetado, vai quebrando Jesus, vai quebrando agora, onde o espírito maligno tem almejado a palavra, vai quebrando Jesus, vai quebrando agora, vai quebrando. A palavra de Deus, ela tem o poder de libertar. A palavra de Deus, ela tem o poder de salvar. A palavra de Deus vai libertando o Senhor da glória. Toda obra satânica vai libertando agora. Senhor da glória, tira todo o mal. Agora Jesus Cristo, todo espírito da obra de maldição, toda obra de macumbaria, vai quebrando Jesus, vai quebrando agora. Receba agora, vai quebrando Jesus. O império das trevas agora, quebra Jesus agora, vai ser expulsado do mal. Todo mal agora vai libertando agora. Saia, espírito da legião do inferno agora. Receba libertação, receba renovo da parte de Deus nessa noite. Receba libertação de Deus aqui nessa noite. Vai libertando os senhores da vida. Agora não, Jesus. Essa vida que é vítima de macumba, vai quebrando. Solta a cantará, papá. Em nome de Jesus Cristo, toda obra contrária agora, vai quebrando a maldição, Senhor. Vai quebrando a maldição. Em nome de Jesus Cristo, vai quebrar o Senhor, espírito contrário agora, em nome de Jesus, Senhor da glória, capacita, Senhor do céu agora, que seja quebrado toda obra contrária, agora, em nome de Jesus Cristo. Tem provisão de Deus nessa noite, receba chove libertação nessa noite, receba libertação pelo espírito da cachaça agora. Quebra Jesus agora. Se manifesta agora, diabo, se manifesta agora, em nome de Jesus. Se manifesta agora. Eu quero te confrontar maligno agora, vai, em nome de Jesus. Quebra Jesus. Mão pra trás, eles agora, vai. Mão pra trás.
de Jesus. Vão para trás agora. Receba libertação. Receba libertação. Receba libertação. Receba libertação agora. Agora. Vai, se manifestar e pode expulsar embora. Deus te deu poder para neutralizar. Aleluia. Glória a Deus. Não foi em vão a sua chegada até aqui nesta noite. Não foi em vão. Não foi em vão. Tem preço no céu. Aleluia. Alguém deu uma salva de palma em nome do pastor Davi. Glória a Deus. Amém, povo de